E aí, gente, beleza? Mais um vídeo aqui sobre Go. Hoje a gente vai testar o penúltimo passo aqui do nosso controller, que é o Login User, faltando assim apenas o Update User para a gente terminar os testes. No último vídeo a gente testou o Create User, a gente vai reaproveitar bastante coisa aqui para o login, já que a gente simplesmente vai ter que enviar um body na requisição como um JSON e receber a resposta que ele tem que passar ali pra gente com algum header de autorização. Então a gente vai conseguir testar aqui a validação do login no nosso controller do nosso projeto. Então vamos pro vídeo e vamos aprender como a gente faz. Então aqui no Login User, assim como no Create User, ele vai receber um User Request, ele vai validar se a request é válida nesse caso, ele vai criar um domain para mandar para o service pode retornar um erro ou não. Se ele não retornar, ele vai retornar sucesso. Se ele retornar erro, ele vai retornar aqui o erro que o service mandou pra gente. Então é bem parecido com o nosso Create User, tá? Então vamos pegar aqui os testes do Create User. A gente pode copiar aqui os testes do Create User, basicamente, e colar aqui no nosso Login User, tá? Então a gente vai criar um novo arquivo, a gente vai chamar ele de Login User _ Controller, beleza? A gente vai colar aqui esses testes do Create User, porque são praticamente idênticos, tá? Vamos chamar de Login User aqui nesse caso. E nesse caso eu só esqueci do... Coloquei controller, mas é teste aqui, tá? Underline test, tá? Então ele vai conseguir importar aqui as funções de teste agora, beleza? Agora com o Login User, a gente pode fazer o seguinte. A validação de pegar erro, a gente vai ter que colocar, ao invés de request, user request, ele recebe request.login request, nesse caso, né? User login. Então a gente vai pegar esse cara, vamos colar aqui, ele não vai ter essas duas informações, e a gente pode enviar aqui uma senha e um e-mail incorreto, tá? Então aqui nesse caso a gente vai só importar aqui o JSON para ele enviar. Então ele vai enviar, vai ser um post também vai ser um JSON Marshall, ele vai enviar pra gente e tem que receber um status request, tá? Então se a gente enviar aqui nesse cara, opa, eu esqueci, eu coloquei um errado aqui. Aqui, ao invés de Create User, é Login User, tá? Para ele mandar pro Login User. Então agora mandando pro Login User, então Journey Login User aqui, se vocês veem. Ele Error Trying to Validate User Info, então a gente tem aqui o nosso teste validado do caso a gente enviar informações que não vão passar na nossa validação, beleza? Então já temos o primeiro teste aqui pronto. O segundo teste é quando o objeto é válido, mas o service retorna erro. Então a gente pode novamente colocar user login, tirar nome e idade daqui, porque a gente não tem essas informações. Aí aqui nesse caso, na hora que ele faz uma conversão, ele usa o new user login domain. Então a gente vai ter que mudar o nosso model.newUserDomain para new user login domain, para ele poder criar. A gente vai falar para o nosso mock que na hora que ele chamar o Login User Services, ele vai retornar, ele vai receber esse domain, e aí ele tem que retornar o seguinte. Aqui ele retorna 3 valores, ele retorna o domain result, o token e o erro. Nesse caso, como ele vai retornar erro, ele vai ter que retornar o login, o usuário logado como nulo, um token vazio, que ele vai ter que retornar, e um erro aqui pra gente, tá? Então aqui é Login User novamente. Então, com o Login User retornando 500, a gente tem que esperar que a nossa rota retorne 500 também, tá? Então, se a gente chamar essa rota agora, esse teste, passou também. Então, Error Trying to Call Login User Service, a gente pegou um erro ele chamando o service, então tudo certo conforme o esperado. E por último agora, não menos importante, a gente vai ter que fazer agora com a validação de sucesso aqui, tá? Então a gente vai ter que chamar aqui user login novamente, tirar aqui o nome e a idade. O nome e a idade também, só que a gente vai ter que mudar o nome do objeto, que no caso é new user login domain, tá? Aí aqui é login user service, a gente vai mandar o domain. Na hora que ele retornar, ele tem que retornar o domain logado, e a gente vai ter que também colocar vírgula o token. Então a gente vai ter que colocar aqui algum token, vírgula nulo no erro, tá? Então vamos colocar aqui, por exemplo, um new UID aqui nesse caso, tá? Que a gente pode mandar um UID. Então vamos pegar aqui esse UID para a gente usar ele como se fosse nosso token, tá? Então na hora que ele retornar, ele tem que retornar esse ID pra gente, como se fosse um parâmetro, tá? No caso, no header. E aí ele tem que chamar o Login User, beleza? Então chamando o Login User, o mock no Login User Service, ele tem que retornar um OK aqui pra gente, tá? Então vamos rodar aqui o teste. Então passou aqui Login User Controller Executed Successfully, então passou aqui bonitinho, tá bom? Então tudo certo. Agora a gente pode até fazer uma validação diferente aqui, que a gente pode dar um equal values e a gente vai verificar o seguinte. Se recorder.header.authorization, então a gente coloca .values aqui, a gente coloca o header authorization,
ele tem que ser igual ao nosso ID que a gente enviou. Então ele tem que ser igual a ID. Vamos ver se ele retorna, se ele dá certo aqui, né? Então não passou. Então, ó, aqui ele retornou que ele esperava string, a rede string dentro de a rede string, e no caso ele retornou só uma string. Então aqui, pelo jeito, esse header values, ele retorna uma lista de uma lista. Então a gente vai ter que fazer o seguinte, a gente vai ter que pegar a primeira posição. Então a gente vai ter que chumbar esse valor aqui, pegando a primeira posição do valor desse authorization e ver se o header que veio de authorization é igual ao ID que a gente gerou e mocou para o service retornar. Então se a gente roda aqui o nosso teste agora, ele vai passar bonitinho. Então o nosso header authorization tá vindo com o valor do header que o service está retornando pra gente, beleza? Então temos aqui o nosso teste funcionando, todo o login user funcionando bonitinho. Então só falta agora o nosso update user que a gente vai fechar no próximo vídeo, beleza? Então eu espero que vocês tenham gostado, nos vemos no próximo vídeo em Go e até a próxima. Falou!